O remédio que o Senhor Jesus determinou para a ansiedade é colocar a Deus em primeiro lugar. Primeiramente, buscar o reino de Deus. Essa visão de colocar a Deus em primeiro lugar é algo que todos nós precisamos praticar, viver, porque é um conceito que vai do Gênesis ao Apocalipse na Bíblia. É um conceito que claramente Deus considera muito importante e nós também podemos facilmente entender o porquê quando olhamos para o nosso próprio casamento, a nossa própria vida amorosa, familiar. Quando você é casado, você quer ser o primeiro na vida daquela pessoa. Não existe ninguém na minha vida, nenhum ser humano na minha vida, que venha antes da minha esposa. Não existe. Nem minha mãe, nem meu pai, nem meu filho, amigos muito menos. Ninguém. Ninguém vem primeiro para mim do que minha esposa. E vice-versa na vida dela a meu respeito. É assim que Deus determinou o casamento. Para que funcione, o casamento tem que ser conduzido desta forma. O seu cônjuge deve se sentir o primeiro na sua vida. E a razão por que muitos casamentos não vão bem é porque o cônjuge se sente segundo, terceiro, último na vida do parceiro. Então, assim como é no casamento, é com Deus. Deus quer ser o primeiro em nossas vidas. Ainda mesmo acima do cônjuge. Espiritualmente falando, a ordem deve ser esta: primeiro Deus, depois o seu cônjuge, depois as outras pessoas e coisas. Nós vemos este princípio claramente ilustrado na história do profeta Elias, quando foi visitar uma viúva, tendo sido enviado por Deus numa época de seca, que já não chovia há 3 anos, e o povo estava perecendo, morrendo, por falta de comida, por fome e por sede, falta de água. Elias foi enviado a uma viúva e ali chegando, encontrou a viúva à porta da cidade, apanhando lenha, gravetos, para aquecer um pouquinho de farinha e azeite, fazer um pouquinho de pão e comer como a última refeição, ela e o seu filho, e assim morrer. Mas o homem de Deus, Elias, chegando a ela, pediu um pouquinho d'água e ela então pensou, bom, eu posso dividir um pouquinho da água com ele. Mas quando ela se dirigiu para buscar a água, ele disse também para ela, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Mas ela respondeu e disse, eu não tenho nada. Só tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite numa botija. E esses gravetos que eu estou apanhando aqui são para preparar para mim e para o meu filho. Vamos comer hoje e amanhã vamos morrer. E então o homem de Deus respondeu a ela e disse, não temas, não tenha medo. Vai e faça conforme a tua palavra, mas faça primeiro para mim um bolo pequeno. Note a palavra. Faça primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Então veja aqui novamente o conceito de Deus primeiro. Mesmo numa situação extrema, de extrema necessidade, de fome, a ponto de 2 pessoas, mãe e filho, uma viúva com seu filho, estarem a 24 horas da morte, por fome. Mesmo nesta questão extrema, o homem de Deus, chegando a provar a fé dela, manda que ela faça primeiro o pão para ele. Ele ali representava Deus, pois foi Deus que o enviou. Então, na obediência à palavra do profeta, realmente o que ele determinou aconteceu.
E aqui nós vemos mais uma lição da importância de colocar a Deus primeiro. Sabe, talvez você na sua vida não tenha visto a provisão, você não tenha visto o cuidado de Deus em situações muito menos caóticas, muito menos graves do que a situação daquela viúva. E você não tem visto a provisão de Deus porque você tem colocado outras coisas e pessoas à frente dele. Em tudo. Em termos de conselho, você se preocupa mais em seguir os conselhos dos outros do que o que diz a palavra de Deus sobre a sua situação. Você, com respeito ao seu tempo, você não faz tempo. Você não coloca Deus primeiro na sua agenda. Sabe como é a agenda de uma pessoa que coloca Deus primeiro? A agenda dela é assim, de segunda a domingo. A agenda dela. Ela sabe quais os dias e horários ela tem para Deus. Primeiro, pela manhã, o tempo dela é de Deus. Pela manhã, ela já começa o dia, ela coloca Deus à frente. Então, a agenda dela não começa com outras coisas, começa com Deus. A oração, o pensamento em Deus, a palavra com Deus, a meditação da palavra. Já começa assim. Durante a semana, ela tem os dias que ela separa. Quarta-feira, eu vou estar na casa de Deus. Tal dia da semana, eu tenho um compromisso na minha corrente de fé. Domingo, é dia do Senhor, eu vou estar na casa de Deus. Ela não negocia esses dias. Ela não negocia. As outras coisas vêm depois. As outras responsabilidades, as outras pessoas e compromissos vêm depois. Se alguém quer encontrar com ela no dia e no horário em que ela tem um compromisso com Deus, ela fala para a pessoa, esse dia eu não posso, desculpe, vamos escolher outro dia. Porque primeiro vem Deus, no tempo dela. Então, avalie se você tem feito isso. Avalie se você tem essa fé e coragem. Essa viúva teve a fé e a coragem para tirar literalmente o pão da boca dela e do filho pequeno, para colocar a Deus em primeiro lugar e confiar que fazendo isso não iria faltar para ela. Será que você tem tido esta coragem, esta fé, esta consciência? Avalie isso. Porque se você colocar a Ele em primeiro lugar na sua vida, Ele não vai falhar com você. Esta é a palavra dele. Obedeça se você tiver juízo.